Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre medidas e sanções condominiais. O que pode ser feito, quando deve ser feito, o que não pode e não deve ser feito. Bom, programa interessante. Vem comigo, vem com a gente. Os nossos convidados de hoje são Antônio Carlos de Luca, direto do Rio de Janeiro, síndico de sucesso, mais uma vez aqui presente. Antônio Carlos, prazer imenso sempre ter você aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite, espero poder contribuir com todo mundo que está assistindo e levar o nome do síndico profissional e da Gabor também nesse programa. Como sempre o faz. E outro síndico profissional de sucesso, Cláudio Lopes Alvaraz. E Cláudio, sempre um prazer ter você com a gente. Obrigado por mais essa oportunidade. Eu que agradeço. Vou começar com você, Cláudio. Quais são as medidas e sanções condominiais que um síndico pode aplicar? Tudo isso você tem que se basear dentro da convenção e do regulamento interno do condomínio, né? Primeiramente, você ter isso como uma base do seu trabalho, né? E você sempre exigir que isso seja feito para manter o controle do condomínio, né? Acaba sendo que condomínios que não aplicam advertências, que não aplicam multas, que não avalia, fica sempre aquela sensação do abandono, né? Então eu já passei por isso em condomínios que eu assumi, que realmente quando eu pedi a lista de advertências, quais eram as sanções que eram feitas ali, era zero, não tinha. E aí todo mundo achava que acontecia. E aí quando a gente começou a aplicar isso, você acabou mudando a cultura do condomínio. Então, advertências, né, sempre com registros, com histórico, para você ter ali o embasamento correto, é fundamental. E para isso sempre baseado na convenção e regulamento interno. Meu amigo, se não há punição, geralmente as pessoas não se comportam de maneira adequada, né? Há de exemplo dirigir sob efeito de álcool, quando cidades que têm pouca fiscalização, as pessoas costumam beber e dirigir. Cidades como a sua, Rio de Janeiro, que tem muita fiscalização, menos comum que se façam. E aí temos diversos exemplos, como cinto de segurança, só pegando a questão de veículos. Essa analogia está bem feita ou você pensa diferente? Não, eu penso igual. Eu penso que, a primeira coisa que deve se fazer é buscar dentro do regulamento interno da convenção quais seriam as punições e adequar isso muito também à questão da postura, né? O Cláudio falou do procedimento, né, positivamente. É sempre bom lembrar, eu também já peguei casos de entrar em condomínio onde eu não tinha histórico de punições, né? E é quase impossível você não ter um condomínio com histórico, com alguma coisa sendo feita errada, né? As pessoas são seres humanos, acabam defendendo seus interesses pessoais, acabam realmente às vezes incomodando e tal. E o que eu levantei? A figura do síndico é uma figura política, né? Antes de mais nada, né? Antes até de ser administrativa. Então os síndicos que estavam nos locais, eles não gostavam de se indispor com aquelas pessoas que eles tinham que advertir e multar. Então, o que eles faziam? Eles não agiam da forma como o regulamento e a convenção pediam. Por quê? Porque eles sempre pensavam depois se a pessoa ia estar gostando dele ou não, para ele tentar se reeleger de novo e tal. Isso não é o caminho. Isso deve ser, na verdade, abolido, né? Eu, como síndico, tenho uma característica de seguir, sim, que está no regulamento interno da convenção, mas eu sou um cara que converso, eu sou um cara diplomático. Então, se eu vejo uma situação onde, por exemplo, eu consigo encaixar uma advertência verbal ou até uma conversa antes de fazer uma advertência por escrito, eu aplico dessa forma. Porque eu entendo que minha função como representante também é de educar, orientar e levar aquele posicionamento por um lado um pouco mais harmônico e não tanto, como eu falo, como quando eu entrando na canela. Que às vezes menos embate. Menos embate. Eu sei fazer. Mas não fugir do embate, né? Não fugir do embate. Eu sei fazer o embate e falo, pessoal, me ajudem a evitar fazer, para mim, a parte mais chata do síndico, que é a parte da punição, né?
Mas se precisar, ela vai acontecer baseado nas normas e de regras. Mas eu tenho por característica tentar uma conversa antes, alguma coisa, e na maioria das vezes, pelo menos 80%, eu consegui êxito sem precisar fazer uma advertência por escrito, né? Agora, cada caso é um caso, cada condomínio é um caso. Ações preventivas, conscientização, o que você pensa nesse sentido para tentar evitar o mau comportamento e chegar a advertências e multas? Isso entra também no papel de um bom síndico, né? Não simplesmente, como foi dito, né? Entrar na canela, né? Mas você fazer que o ambiente seja harmônico, né? Então, como que você faz isso? A comunicação com os moradores, por diversas formas, por celular, por eletromídia, enfim, com qualquer outra tipo de comunicação, que isso chegue até o morador. Por quê? Você pode alegar, inclusive, falar assim, ó, a gente está fazendo essa campanha de conscientização, avisando, né, comunicando os moradores. O que acontece bastante, por exemplo, é barulho entre vizinhos, né, que ali é um morador que está reclamando só, você não tem uma comprovação ali de fato, né, você só tem uma pessoa reclamando, e você pode até qualquer ação que você tomar ali, você pode ainda ser contra o condomínio, né, lá na frente, né? Então, são campanhas que a gente faz de comunicação para que as pessoas se conscientizem, né? Isso sim, entendo que entra numa boa conversa, né? Você alinhar, porque são situações que, às vezes, o morador vem conversar com você, ele vem de um jeito todo agressivo. Quando você coloca os dois lá juntos, acabou, é uma paz, um conversa com o outro, se resolve. Então, essa harmonização de comunicação e mediar, né, essa situação é um caminho aí para a comunicação. Vou colocar o Antônio contra a parede um pouco. Que isso? Antônio, você está falando aqui de vamos tentar resolver amigavelmente, eu chego a 80% um dos casos, consigo resolver com uma boa conversa e tal, Sim. Mas a gente tem aquelas pessoas que não entendem uma conversa, parecem animais, na verdade, né? E aí a gente tem previsto o condômino antissocial, que a gente pode chegar a aplicar multas, né? 5 vezes, podemos depois ultrapassar com a aprovação de quórum bem qualificado até 10 vezes. 3 quartos. 3 quartos. E aí a gente chega até, não tem isso no Código Civil, mas a gente já tem jurisprudência falando da questão da exclusão do condômino antissocial. Você já chegou a algo perto disso na questão nos seus condomínios, que não são poucos? Olha, hoje em dia eu tenho um caso muito perto disso, de uma pessoa que está se encaixando nesse padrão e que o condomínio precisa fazer, é óbvio, ter um respaldo jurídico acompanhando e, no possível, juntar o máximo de provas possíveis, né? Nesse caso específico, já tem ações na delegacia, ações particulares de moradores também, denúncia no Ministério Público, na Prefeitura do Rio também tem denúncia lá através do 1746. Então, o que acontece? Infelizmente, é aquela pessoa que, tipo assim, eu falo com muito pesar, mas tem que falar, não deveria estar morando em condomínio. Ela não está preparada. Ou talvez no planeta, né? Pois é. Assim, planeta eu acho um pouquinho mais, porque o cara poderia virar um ermitão e viver isolado. Né? Mas, tipo assim, condomínio não. Por quê? Porque, tipo assim, quem procura um condomínio, ele procura um condomínio baseado em algumas premissas. Eu moro em condomínio, então eu sou síndico profissional e sou condômino sempre ao mesmo tempo. Eu vejo sempre os dois lados, as duas visões. Quando eu fui procurar um condomínio, eu fui procurar porque dentro do condomínio a sensação de segurança é maior, porque você tem muros, você tem porteiras, você tem uma série de coisas. A questão da divisão de custos é melhor também, porque se você morasse sozinho, tivesse que implantar um sistema de segurança, alguma coisa, você ia pagar sozinho. No condomínio você divide com a comunidade. A questão do sossego, teoricamente, deveria ser funcional, muitas das vezes não é. Então, o que acontece? A pessoa não consegue entender as premissas de você morar num condomínio e ela acaba tendo atitudes que não condizem com esse dia a dia. Tem que tomar atitudes mais sérias, entendeu? Tem que chamar um advogado, uma orientação jurídica, se necessário entrar com uma ação jurídica, é óbvio, juntar provas. Na maioria desses casos já tem advertência, já tem multa, e não é uma multa, é uma multa, 2 multas, 3 multas, já está dando multa recorrente, usando o regulamento interno. Então, nos casos mais extremos, você não pode deixar de agir. Por quê? Porque aquela pessoa ela pode se tornar realmente um complicador dentro do ambiente condominial, trazendo desarmonia, falta de segurança, uma série de coisas. A gente não pode esquecer, né, Claudio, que também tem um limite
da legislação, entre aspas, das normas do condomínio, porque tem coisas que são ultrapassadas. Sim. Então, tem um tráfico de drogas dentro do condomínio, eu vou ficar aplicando multa. Não, já virou caso de polícia, né? Caso de Ministério Público. Então, a gente também tem que, como síndicos, ter a consciência que a partir de certo momento já mudou de patamar. Você contrata um advogado, você que lhe instrui ao que fazer, mas já mudou o patamar e acho que isso é importante. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, se vocês já tiveram alguns casos nesse sentido, da questão de criminalidade dentro de condomínio. Quero falar sobre condomínio novo, porque tem aquela música que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Então, sem aplicar multa, como que vai para o nosso amigo aqui, Antônio Carlos, quase colocou a mão na cabeça e fez mina que requebra, mas não pega na cabeça, mas tudo bem. Quero falar sobre recursos de multas, né? Porque o direito da defesa e outras coisinhas mais que vocês vão responder para mim no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá!